Fala, torcedor gremista. Derrota para o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro numa péssima atuação. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para tu dar o like aqui, seguir, se inscrever para receber todas aí as novidades do nosso Grêmio. Bueno, hoje então, para mim, eu considero que foi uma grande repetição de erros do que vem acontecendo desde o começo da temporada gremista. Dois erros que eu destaco, que eu venho falando ao longo do nosso trabalho aqui, basicamente a fragilidade defensiva do Grêmio é impressionante. Como é fácil fazer gol nessa defesa. Vejam que o Grêmio leva muitos gols com muita facilidade, tem uma dificuldade muito grande de fazer a marcação, em especial no meio de campo. Vejam que até no Campeonato Gaúcho nós levamos muitos gols, jogando contra adversários de terceira e quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Claro que no Campeonato Estadual eles se reforçam, eles jogam depois as competições nacionais mais frágeis do que no estadual. Tudo bem, eu sei disso tudo. Mas o Grêmio leva. Bom, o ano passado o Grêmio já sofria muitos gols e o Renato sempre com a desculpinha de que basta fazer mais gols do que tomar e não tem um jornalista para rebater nas coletivas. Isso é um absurdo completo. A defesa do Grêmio é impressionante como ela é vazada. E eu já quero até dizer assim, ó, o Grêmio precisa urgentemente de um zagueiro, como todo mundo sabe, mas a contratação de um zagueiro não vai resolver o problema. O problema é mais amplo e mais profundo. O Grêmio tem muita dificuldade de marcar em todos os setores do campo. O adversário vem livre já desde a frente. E olha que a entrada do Queiroz, agora como gestor, que é uma coisa que eu sempre defendi e vou seguir defendendo. Ele melhora a força do setor de marcação no meio campo. E até acho que isso, no jogo de hoje, pelo menos, até aconteceu, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o do Queiroz, ele erra muito passe. Isso eu já tinha destacado em alguns vídeos aqui. E reforço, ele erra muitos passes, né? E assim, gente, tem um ponto que não dá para deixar de comentar. Assim, eu não faço perseguição aos jogadores, eu sempre digo isso aqui. Eu critico os jogadores a partir do que estão mostrando em campo. Eu não fico só fazendo estardalhaço, como muitos fazem aí, né? Mas assim, como é ruim esse Marquezinho, goleiro Marquezinho. Pelo menos está jogando muito mal. Eu tenho desde o começo mostra e inclusive que as falhas que eu tenho falado dele, gente, por isso que eu digo, eu faço análise aqui. E aí quando eu faço análise as coisas vão se confirmando. O Marquezinho, por exemplo, eu tenho dito isso desde dos primeiros jogos dele no Grêmio. Ele tem muita dificuldade para segurar firme a bola. Tem dificuldade também no tempo de bola. É claro que eu sempre faço o adendo. Ficou muito tempo sem jogar na Espanha. Isso cobra um preço. Depois ele se machucou. Então, isso cobra um preço. Agora, analisando o fato que é o desempenho dele em campo, o primeiro gol, gente, foi assim uma coisa absurda. O primeiro gol, o jogador, o Rossi, cruzou, ele não segurou, ele não tinha nenhuma explicação para ele espalmar aquela bola. Uma bola fácil de segurar firme, uma bola que ele era obrigado a segurar firme, ele espalmou para o meio da área, caiu do jogador do Vasco, aqui chutou, né? E aí, quando ele foi pular para defender a bola, gente, ele confirmou aquele meme do bracinho curto, sabe? Foi mal, aí foi muito no canto, porque ele pulou de lado, ele não espichou totalmente, ele não esticou o corpo de maneira ele não dobrou o corpo o suficiente para esticar o máximo do braço. Pulou com o bracinho curto mesmo. Pô, goleirinho de bracinho curto, isso não tem a ver com a altura. É com a postura, é a maneira como movimenta o corpo. Tá muito mal, tá muito mal. E assim, a gente, olha, eu não vou dizer a gente, eu pessoalmente vejo muito claramente o quanto o Renato não gosta do goleiro Kaique, né? Demorou o campeonato inteiro, o ano passado, pra botar ele pra jogar, enquanto o Gabriel Grando fez um péssimo campeonato. Só nos jogos finais botou ele. Agora, não esperou nem um pouquinho pra tirar ele e botar o Marquezinho, mas assim, gente, não dá. Vai ter que voltar o Kaique pra ontem. No próximo jogo já tem que ser ele titular. Não dá, não tem condição. E ainda por cima, aí a bola desviou no João Pedro, ele levantou apontando pro João Pedro reclamando. O João Pedro fez ali o que tinha que fazer, tentou evitar que a bola fosse em gol, mas aí não, bom, desviou nele, acontece. Mas ainda assim dá pra pegar, sabe? Então esse tipo de coisa é muito complicado. O Vila Sante hoje foi pra mim o grande jogador, mais uma vez, né? E aí o outro problema, gente, até a gente esquecendo. O outro problema que eu ia destacar do time do Grêmio, um é a defesa. O segundo é a articulação do meio para frente, a previsibilidade, eu acho que esse é o fator. Previsibilidade, os jogadores do Grêmio ficam parados na mesma posição.
é desculpa, o Cristaldo no meio, Pavão na direita, o Soteldo na esquerda e o Diego Costa no centroavante, cada um parado na sua posição. O adversário não precisa se movimentar em campo para marcar o Grêmio. Então o que acontece, por exemplo, o Grêmio vai estar perdendo no final do jogo de por um gol de 2-1, tocando bola, tocando bola, tocando bola, tocando bola, e sem entrar na área do adversário, porque os jogadores são muito fixos nas suas posições. Não tem triangulação, não tem articulação da jogada. Assim não tem a mínima condição. Olha, gente, assim, esses dois fatores pra mim são graves, são problemas que vai ter que. Olha, pra arrumar essas coisas aí vai ser complicado, na minha opinião. Renato vai ter que trabalhar muito mais do que tá trabalhando. Olha, essa coisa de posicionamento em campo tá me incomodando bastante desde o começo do ano. É que era o gauchão, mas agora no Brasileiro, na Libertadores é outra coisa. Aliás, eu não pude fazer vídeo com o último jogo da Libertadores, estava trabalhando, mas assim, todo mundo dizendo que o Huachipato era o time que ia ser batido no grupo, eu vi que Porto Alegre ganhou, o pessoal não entende nada. Eu tinha falado já no vídeo de análise do grupo do Grêmio na Libertadores, olha, estão levando o Huachipato como nada, não é assim. E não é assim, entendeu? Mas enfim, esse é outro assunto, né? Esse é outro assunto. Outra coisa, né? A defesa do Grêmio é tão frágil que o Rossi, o meia Rossi do Vasco, pareceu um grande jogador. O Rossi é um jogador comum. Eu lembro dele no Inter, lembro dele no Bahia, jogador médio, até não é ruim, mas assim, um jogador comum, tu acha vários, igual ele por aí, em tudo que é time. O cara deitando na defesa do Grêmio e tirando onda, esse é o tipo de coisa que me dá raiva, ver. O cara tava tirando onda dos jogadores do Grêmio, e não tem um pra lá responder o cara, meu. Isso é o tipo de coisa que não dá pra aguentar isso aí, sabe? Então esse tipo de coisa é um tipo de coisa que vai cansando a gente enquanto a gente vê o jogo do Grêmio, assim. O segundo gol do Vasco da Gama foi uma defesa, desculpa, um erro assim tosco da defesa do Grêmio. O João Pedro, lateral direito, não estava marcando o jogador na frente dele. E o Rodrigo Eli pulou em branco, ele se posicionou mal na hora de pular. É um dos erros que o Rodrigo Eli tem cometido, ele tem errado o posicionamento na bola defensiva. E olha que ele é até bom na bola defensiva, mas ele está errando o posicionamento. Eu já tinha falado isso nos outros vídeos, veja meus vídeos. Tem muita coisa que está acontecendo que eu venho dizendo, venho destacando porque eu faço análise técnica, que eu não fico só fazendo. Já soltando frase de efeito aqui. Eu não tô aqui dormindo, pô. Então, assim, o Rodrigo Eli e o João Pedro falharam no gol. E, assim, o gol do Grêmio, do Gustavo Martins, que entrou muito bem no jogo, o zagueiro Gustavo Martins. O gol dele também foi uma defesa da defesa do Vasco. Foi uma falha da defesa do Vasco. O time do Vasco não mostrou grande qualidade também. Foi um jogo ruim. Os dois times, assim, com uma baixa qualidade do meio pra frente. Né? Mas eles saíram melhor. E assim, ó, eu não sou de reclamar de arbitragem, mas podem ver nos vídeos anteriores, até em jogos onde geral ficam gritando, aí a torcida em geral fica gritando, por exemplo, o Grenal. Eu faço uma análise, falo uma coisa ou outra, mas eu tento analisar o desempenho do time em campo. Agora, o árbitro de hoje errou em vários momentos, até para os dois lados, eu diria. Só que tem um lance que não dá, né? Aquele pênalti que ele não deu, aquela mão na bola que ele não deu pênalti pro Grêmio, absurdo completo. Jogador com o braço aberto em campo, tudo bem que pode dizer que não é intencional, mas o jogador não pode ficar com o braço aberto, assim, desviar o caminho da bola como fez, isso é básico. Ali era pra ser pênalti pro Grêmio, sabe? Então, assim, foi um jogo de 2-1, onde o Grêmio ainda podia ter empatado, e no final do jogo ainda teve um lance do Nathan Fernandes que quase foi gol. No final teve uma falta do lado da área que ele não deu, foi bizarro. O juiz não deu, tá? Mas é isso, assim, péssimo desempenho. Tem muita coisa para melhorar nesse time, gente. E coisas estruturais. Não é mudar uma peça ou outra, não. Agora, a defesa é assim, ó. É muito, gente. Se tu tem uma defesa ajeitada, de repente tu não leva gol, pô, tu acha um gol no jogo, tu ganha o jogo. Gente, isso é básico em futebol. E não dá pra aguentar esse tipo de coisa, tá, gente? Mas é isso, gente. Ó, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto porque eu tô gravando aqui em condições improvisadas, tá, gente? Então, fazer esse vídeo mais curto. Não vai ter nota pros jogadores hoje, tá? Só vou dizer que o Marquezinho foi muito mal, o Rodrigo Lee foi muito mal. Duque foi médio, mas articulou bem, marcou. Desculpa. Errou muito passe, mas teve alguns lances aí, marcou bem. E o Vila Sante foi o melhor jogador do Grêmio. Meio pra frente foi muito mal, o Soteldo foi mal, o Pavão foi razoável. Diego Costa mal tocou na bola e saiu machucado. Mas é isso, gente. A gente se fala e vou seguir fazendo vídeos aí. Eu tô com alguma dificuldade para gravar aqui, mas eu vou me ajeitando e vou fazendo vídeos com pelo menos dos jogos. E no futuro quero fazer mais vídeos durante a semana, durante as semanas aí, tá, gente? Obrigado aí. Se inscrevam, dê um like e a gente se fala aí. Dá-lhe Grêmio.